Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar o dia não, o dia já começou faz tempo, mas vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Diz assim: Saul derrota os amalequitas. Certo dia Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morra com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gato, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Então ele não cumpre na íntegra a vontade de Deus. Então, gente, as nossas derrotas começam quando nós começamos com pequenas concessões. Deus nos manda fazer algo e a gente faz incompleto, a gente só faz uma parte, ou a gente demora para obedecer. Pai Giana, bom dia, Joyce, tudo bom? Deus te abençoe, querida. Pode ser, irmã Lucy. Então, cuidado com as concessões, né? Se o Senhor, qualquer coisa, né? Por exemplo, dias de culto, né? Nós sabemos que como igreja nós temos que cultuar, tá ali servindo uns aos outros, trabalhando para o Senhor. E às vezes a gente começa hoje eu não vou, hoje eu vou ao shopping, hoje eu vou... Enfim, essas pequenas concessões. Não, Ju, mas no domingo eu vou. Cuidado. Obedeça o Senhor na íntegra. Não estou dizendo que não pode ir no shopping. A gente tem tantos dias para selecionar, mas às vezes a gente faz mesmo e a gente não percebe que isso vai enfraquecendo a gente, como Saul não percebeu. E aí, agora a continuação do capítulo 15, o Senhor vai rejeitar Saul. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Por que levantou um monumento para si mesmo? Que começa a idolatria, né? Do ego, a egolatria. Eu vou fazer o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu. E nós, seres humaninhos que sabe ter vontade, ter opinião. Eu tenho opinião, eu tenho razão. Quando o Senhor nos chama para morrer para nós mesmos e deixar a vida dele, a vontade dele. E olha lá, vamos ver o que aconteceu, versículo 13. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. E ainda fala que cumpriu. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas, esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Vai lá ver com a mamãe. Tá bom. Tinha um neném no meu colo. Vamos continuar. Versículo 16. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor
o enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Quem é? O irmão Pedro. Pega lá, é uma encomenda. A minha mãe pediu pra pegar. Ela tá na live. Não, eu perco. Vamos lá. Versículo 19. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Gente, todo mundo pegou o melhor porque queria sacrificar ao Senhor? Lógico que não. É a ganância de querer ter mais. Não, eu vou fazer mais hora extra, não vou ir na igreja, no culto, vou parar de servir, porque Deus sabe mesmo. Deus sabe do nosso coração, mais do que nós mesmos. Então, vamos lá, versículo 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Gente, você consegue entender o quanto é sério? O Senhor diz que a rebeldia, e a rebeldia aqui, gente, é não fazer o que Deus está mandando. Não é dizer algo contra esbravejar contra Deus, não. É odiar Deus, xingar Deus, não é nada disso. Rebeldia, rebelar contra Deus, ser rebelde, é não fazer o que Deus está mandando. Ordens do Senhor. Então, perceba, para Deus, alguém que está fazendo um feitiço, de maldade, e alguém que está desobedecendo é equiparado. Isso nos traz tanto temor, né? Eu sei, no meu coração também. Vamos finalizar o capítulo. Saul suplica por perdão. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Que tá assim em todo lugar, né? Um fazendo por status, para parecer mais que o outro, né? Ai, a pressão, hoje por exemplo, as mulheres, nós temos essa pressão, vocês têm que trabalhar fora. Eu já fui chamada, desculpa a expressão, mas de vagabunda, no sentido assim de não trabalhar fora porque eu estava cuidando dos meus filhos. E eu só tô cuidando, não quem cuida fora, eu tô dizendo que é algo que Deus pediu pra mim. Se ele pediu pra mim, talvez não tenha pedido pra você, mas Deus pediu pra mim. Não trabalhar fora e cuidar dos meus filhos. Foi muito difícil pra mim, que eu amo trabalhar fora. Mas por isso a pressão externa veio, e é muito ruim se ouvir isso, mas não importa, o que estão te pressionando de fora, obedeça a voz do Espírito de Deus que está dentro de você. É melhor obedecer, é isso mesmo, meu Luci. Vamos agora pro versículo, nós estamos terminando. 25. Agora imploro, Saul está dizendo, que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor e ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo segurando a barra do seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades do meu povo e diante de Israel, ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Continua preocupado com a opinião alheia, em detrimento da opinião de Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele. Saul adorou o Senhor. Samuel executa o rei Agag. Então Samuel, o profeta, vai lá e disse: traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira dele já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá e Saul
voltou para casa em Gibeá, sua cidade, até o dia em que morreu. Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Daqui a pouco, né, vai começar a história do segundo rei de Israel, que é Davi. Mas, gente, lendo a palavra do Senhor, se isso não gerar temor no seu coração, eu não sei o que vai gerar. Porque no meu gera, gente, não é assim que eu tô aqui da dona da razão, não. Deus sabe que não. A minha preocupação mesmo é... Porque às vezes Deus manda a gente, olha... Ai, tanta coisa que o Senhor fala, ó, oferta na vida de alguém. Ah, tá bom. Eu vou ofertar, Senhor. Ah, mas mês que vem. Não, gente, se o Senhor falou, a gente tem tudo que o Senhor falar é imediatamente, né? Ou então o Senhor fala assim, olha, fique em tal lugar, fique em tal congregação. Fala, ah, não, eu quero em outra, que tem mais pessoas, mais... Obedeça, obedeça. Como nós somos rebeldes. Nós, não é só vocês, nós. Que nós possamos ter esse temor. Porque percebam que por causa de algumas ordens ele perdeu o reinado, um propósito de vida. E isso pode mudar todos os desdobramentos da nossa vida por causa da nossa desobediência e rebeldia. Vamos orar, vamos pedir perdão ao Senhor. Abba, Pai, nós vemos humildemente, a sua palavra nos gera tanto temor. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, Senhor, às vezes que fomos rebeldes, que quisemos fazer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo, quando na verdade, Senhor, nós temos que tão somente obedecer imediatamente e completamente a ordem que o Senhor nos der. Senhor, assim como o seu temor pela tua palavra está sendo gerado em mim, gera em cada coração e nos ajude no dia de hoje, todos que virão, a sermos obedientes à sua voz, para vivermos a sua vontade plena e assim desfrutarmos de todas as bênçãos. Senhor, nos ajude. E se nós nos extraviamos tanto, Espírito Santo, a sua palavra diz que o Senhor nos faria lembrar de todas as coisas. Faça-nos lembrar daquilo que nos é necessário fazer. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem e que você possa rever algumas coisas na sua vida e eu também. Amém? Até amanhã a gente continua e vamos começar a história linda de Davi. Não é à toa que eu tenho um filho chamado Davi, porque eu amo a história de Davi. Amém? Amanhã a gente continua. Deus abençoe.